Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, no grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora nós faremos silêncio. Dom Vladimir vai nos abençoar com o Evangelho, traçando sobre nós o sinal da cruz. E nós também faremos da mesma maneira. Desde o seio maternal sois meu amparo. Saúdo o Padre João Gualberto, que é o reitor aqui do Santuário do Pai das Misericórdias, que concelebra conosco. Saúdo também o Padre Vicente, que é o moderador geral da comunidade que está aqui, da comunidade Betânia. Também o Padre Osmar, que é da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo, que acompanha a comunidade Betânia. Também o Padre Lúcio, que é o moderador da comunidade. O Padre Eliton, que é da comunidade Betânia também. Saúdo também o diácono, o nosso diácono Nelsinho, já muito conhecido aqui na Canção Nova, e o diácono Ideraldo, que proclamou o Evangelho para nós. Saúdo também os seminaristas que estão atuando aqui nesta liturgia, também os consagrados de vida e aliança e os filhos do recanto de Lorena,
que estão aqui conosco hoje nesta celebração, os filhos do recanto de Lorena. Saúdo todos os irmãos e irmãs aqui presentes e aqueles que rezam conosco pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Irmãs e irmãos, com esta celebração, com a celebração desta Santa Missa, em pleno ano vocacional, nos preparamos para a solenidade de São João Batista, o precursor do Senhor. E damos início ao encontro anual com esta celebração, o encontro anual aqui da comunidade Betânia na Canção Nova, que tem como tema este ano, ficaram cheios do Espírito Santo. Estamos celebrando também, em ação de graças, pelos 27 anos da comunidade Betânia, louvado seja Deus. A comunidade Betânia está presente em 8 recantos e acolhe aproximadamente 250 pessoas para a restauração da dependência química. É uma comunidade de vida e aliança, agraciada com 4 padres e um diácono. Um não pôde estar aqui porque acompanha os seminaristas em Florianópolis. Louvo e agradeço a Deus também pela presença e pelo trabalho da comunidade Betânia aqui na Diocese de Lorena há quase 20 anos. A missa de inauguração da comunidade aqui, na Diocese, ela foi presidida pelo Padre Jonas. E no dia seguinte, no dia 15 de julho de 2003, o servo de Deus, Padre Léo, que é o fundador da comunidade, celebrou solenemente em nossa Catedral de Lorena. E o processo de beatificação do servo de Deus, ele se encontra na fase diocesana em Florianópolis desde 2020. Estamos rezando. Irmãs e irmãos, a partir de hoje, celebra-se a vigília de São João Batista com leituras próprias. A vigília nos prepara para celebrarmos a grande festa de amanhã. As vigílias vêm de uma tradição judaica. Os judeus faziam vigílias se preparando para as grandes festas. E amanhã é um dia de grande festa para a Igreja Católica, é um dia de festa no Brasil inteiro, porque São João Batista foi o precursor, ou seja, aquele que preparou o caminho para a vinda do Senhor, que era primo de Jesus. E recebeu com fidelidade a missão dada a ele por Deus, e realizava um batismo para a conversão dos pecadores, apontando aquele que seria o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, que era Jesus. São João era um homem discreto e sabia o seu lugar. Em nenhum momento se dizia que era o Messias, mas que estava preparando a sua chegada. São João se encontra no centro das festas juninas, que são marcadas pela alegria e pela certeza de que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso com os mais pobres, com os humildes e com todos aqueles que o procuram de coração sincero. Além do mais, Deus não chama os justos, mas sim os pecadores, aqueles que se reconhecem pecadores, para estar junto com Ele. Por isso estamos aqui, porque São João nos indica a trilha da alegria. Na primeira leitura desta vigília, o profeta Jeremias diz que Deus chamou desde o ventre materno
e desde o ventre materno Deus o conhecia. Antes dele sair do ventre de sua mãe, Deus o fez profeta das nações e o consagrou. De fato, essa passagem que ouvimos do profeta Jeremias muito se assemelha com João Batista, pois quando Maria foi visitar sua prima Isabel, João Batista pulou de alegria no ventre de sua mãe. Isabel era considerada estéril, como sabemos, e João Batista foi um milagre de Deus na vida de Isabel e Zacarias, nos mostrando assim que os milagres acontecem na vida das pessoas e das famílias que têm fé, que se entregam e se arriscam no Senhor, mesmo parecendo que a sua situação e as suas dificuldades são impossíveis, intransponíveis de serem vencidas, mas que perseveram e que caminham pela fé, ano após ano. João Batista, desde pequeno, foi chamado e escolhido por Deus e abraçou a missão. E mesmo sendo novo, não hesitou em anunciar as maravilhas do Senhor, pois Deus estava com ele. João denunciava as injustiças e anunciava, acima de tudo, a justiça de Deus. Deus é justo e nos chama à prática da justiça. O Salmo Responsorial 70 nos diz em seu refrão: desde o seio materno sois meu amparo. Ou seja, Deus nos ampara em todos os momentos da nossa vida, desde a concepção até a partida para a vida eterna. Deus nos ampara mesmo quando caminhamos por trilhas erradas. Deus caminha conosco mesmo quando não caminhamos com Ele. Ele não desiste de nós e, pelo seu Espírito, nos chama todos os dias ao retorno, à revisão de vida, à conversão e à santidade. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa salvação, e junto dele nada podemos temer, quando caminhamos junto dele. Portanto, irmãs e irmãos, aconteça o que acontecer na nossa vida, Deus está sempre nos esperando. Está sempre nos esperando para dar o seu amparo. Ele está sempre conosco. Vamos estar sempre com Ele em todos os momentos da nossa vida. Pois Ele sempre nos estende a mão e nos coloca de pé e restitui a nossa dignidade para caminharmos como filhos e filhas de Deus. É perseverando na palavra, é perseverando na comunidade, é perseverando na oração, que a nossa vida vai sendo restaurada, vai sendo curada, e o nosso coração vai se tornando semelhante ao coração de Jesus, aos poucos. O Papa Francisco, quando esteve na Jornada Mundial, no Rio de Janeiro, ele disse para os jovens: jovens, deem pelo menos um pedacinho do coração de vocês para Jesus, porque aos poucos Ele vai conquistando o coração inteiro de cada um de vocês. Na segunda leitura, São Pedro diz que mesmo sem ver o Senhor, nós acreditamos nele. Isso nos advém por meio da fé. Nós, hoje, não precisamos ver Jesus ressuscitado para crer que Ele ressuscitou, mas o Espírito Santo suscita isso em nós. Deixem-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Não tenham medo, não coloquem barreiras para isso acontecer, porque Deus quer ser o Senhor da nossa vida.
No Evangelho, São Lucas apresenta a cena da aparição do anjo a Zacarias, que cuidava com zelo do templo do Senhor, pois era sacerdote e era a vez do seu grupo cuidar do templo. E ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia ficou do lado de fora rezando, enquanto ele fazia a oferta. Ao lado do altar aparece o anjo de pé e começa a conversar com Zacarias, que se enche de temor. O anjo diz a Zacarias para não temer e que o pedido de sua esposa Isabel havia sido atendido e ela conceberia um filho no qual ele poria o nome de João. E ainda, o anjo diz qual seria a missão de João aqui na terra. Observamos que o Senhor escolhe João desde a concepção e o ungiu como profeta para uma grande missão. João Batista ficou cheio do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que ele viu descer sobre Jesus após a realização do batismo. No exercício de sua atividade missionária, João Batista reconduziu o povo de Israel que andava sob as trevas do pecado para a luz da salvação de Deus. Isso ele realizou por meio do batismo, que era um batismo de conversão. Ele preparou esse povo para a chegada do Messias, deixando-os bem dispostos para o ensinamento do Mestre Jesus. Irmãs e irmãos, para encerrar, celebremos com alegria esta vigília e amanhã a festa de São João Batista, pedindo em nosso coração que, assim como ele, possamos abraçar com amor a missão de anunciar a justiça e a paz neste mundo. Que, assim como São João, possamos conduzir muitas pessoas ao batismo e, cheios do Espírito Santo, suas vidas possam ser transformadas. Peçamos que todos os consagrados pelo batismo, para que, envolvidos pela divina graça, vivam sua vocação de discípulos missionários do reino anunciado por Jesus. Que Maria, Mãe de Jesus e nossa, interceda por nós, hoje e sempre. Amém.